Boa noite, igreja, graça e paz. Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para estar adorando, para estar aprendendo mais acerca do seu reino, para que possamos adorá-lo, irmão, em espírito e em verdade, que é para isso que nós estamos aqui reunidos, como diz a palavra do Senhor. Amém? Agradeço aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos irmãos que nos assistem através das redes sociais, que o Senhor possa também estar falando com cada um de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé, para que a gente possa fazer uma oração inicial e agradecer ao nosso Deus. Pai santo e eterno Deus, bendito é o teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em tua casa para aprender mais de ti, acerca do teu reino. Que o Senhor venha através do teu Espírito Santo nos abrir o coração, nos dando entendimento e discernimento acerca da tua palavra, do seu reino. Senhor, capacita-nos, Senhor Deus, para sermos filhos, assim como o Senhor tem nos chamado na tua Bíblia. Filhos obedientes, filhos que têm trabalhado para o teu reino, para que ele possa alcançar tantos outros quanto o Senhor assim desejar, Pai. Que a nossa vida seja um evangelho ambulante, onde quer que estejamos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu convido a equipe de louvor que está com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Seu filho.
agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Irmão, nós só podemos crer na salvação porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. E o Pai aceitou o sacrifício que foi perfeito. E isso foi feito por amor de todos nós, por amor de todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo. E esse é o tema dessa noite, o amor. O amor é uma palavra que muitas das vezes, dentro do conceito humano, ele é deturpado. Ele é misturado com sentimento, com sensações. O ser humano, de fato, ele não conhece nem a si próprio, quanto mais o amor. E o amor, de fato, ele é a marca do cristão restaurado, do cristão que teve a mente renovada pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, o contexto do mundo hoje de amor é tão contraditório, porque, veja bem, o que mais se vê hoje em dia são famílias se autodestruindo. Devido a separações, filhos matam pai, pai mata mãe, esposos se destruindo. Que amor é esse? Mas o amor que nós vamos falar hoje é um amor diferente, é um amor ágape. É um amor que ele veio da essência do próprio Deus, que Deus, na sua essência, ele é amor. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor que nós cremos. Este é o amor que nós aprendemos a sentir, a viver por aquilo que ele fez por nós lá na cruz. É o amor sacrificial. É o amor que você entrega a sua vida por amor de um outro, ainda que você não conheça. Assim como Jesus o fez. Nós, sendo cristãos, pequeno Cristo, nós temos buscado fazer isso não por nós mesmos, mas inspirado pelo Espírito Santo. Amando um ao outro. E como base de fundo dessa mensagem rápida que eu vou trazer, eu trouxe a mensagem que o Senhor Jesus falou a Pedro, minutos antes da ceia, se os irmãos quiserem acompanhar lá em Lucas 22. É um pequeno versículo, irmão, só a parte B do 32. Eu não vou me prender à leitura, que o pastor certamente vai aprofundar mais nessa questão. Mas lá em Lucas 22, na parte B do versículo 32, ele diz assim: quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. O contexto aqui é que Jesus, ele disse a Pedro durante a última ceia, pouco antes dele ser preso e pouco antes da sua crucificação. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, irmão. E isso foi algo que trouxe um crescimento muito grande para Pedro. Ele aprendeu muito sobre arrependimento. Ele voltou-se para Jesus e passou a cuidar dos seus irmãos. E ali mostrou-se a liderança que Pedro tinha pela igreja do Senhor. E o amor é de fato a marca do cristão. Ele é o principal sentimento do cristão. É o amor ágape, o amor divino, o amor incondicional, independente das circunstâncias. O amor eu dividi aqui em 4 partes, que eu vou passar ligeiramente aqui para que os irmãos possam acompanhar. O amor, ele é o fundamento da fé cristã. Sem o amor, não há cristão, não há salvação, não há nada. Porque esse amor, que é o fundamento, é a base do cristianismo, foi instituído pelo próprio Deus. Tudo que ele faz é por amor. E tudo que ele faz é bem feito, é perfeito. O amor como mandamento, o nosso Senhor Jesus, ele pegou toda a lei, todo o mandamento, e resumiu em 2. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha a importância do amor na fundamentação da palavra de Deus, do cristão. Então, isso remete a um estilo de vida pautado pelo próprio Deus, para todo aquele que é seguidor de Jesus. O amor ágape é um amor sacrificial, altruísta. Ele demonstra o amor de Deus em ação. Ou seja, não é falar que te amo, é demonstrar que te amo. É isso que nossos cônjuges esperam de nós. É isso que nossos filhos, que a sociedade espera dos cristãos que se dizem ser luz. No entanto, irmãos, não basta, não precisa de muita coisa para que venha tirar um ser humano do sério. Para derrubar a sua falatória. Muitas das vezes o cristão, ele demonstra viver um amor, mas no momento de aflição, de provação, parece que aquele amor se vai. Ele não consegue resistir, por exemplo, a uma provocação no trânsito.
A Bíblia não diz que nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos perdoar, porque o amor, ele tem como base o perdão. Sem perdão não tem amor. Essa é a proposta de Jesus para nós, igreja. Perdoa porque vocês foram perdoados. E a dívida, o pastor trouxe numa pregação que o tamanho da dívida, que isso é impagável. Nós não temos como pagar o tamanho desse amor que ele teve por todos nós. Então, bom, amor anda de mãos dadas com perdão. Não tem como não ser. Se você tem dificuldade de perdoar alguém na sua vida, busque a Deus para que te capacite, irmãos. Porque o perdão, independente do que a pessoa te fez, ele é a chave da paz no coração do cristão. Ele é a chave. E aqui, o amor, ele não é apenas um sentimento. Ele é a palavra amor em movimento. É você viver o amor em todas as suas relações pessoais e interpessoais, inclusive consigo mesmo. Você tem que se amar antes que você ame uma pessoa. Muitas das vezes, irmãos, nós não cuidamos de nós mesmos, nós não nos valorizamos como deveríamos e dizemos que amamos outra pessoa. É contraditório. Porque se nós entendemos que nós somos morada do Espírito Santo e Ele mora em nós por amor, como é que eu posso não amar a casa de Deus? Eu tenho que amar a casa de Deus, eu tenho que zelar por ela, eu tenho que zelar pelos meus próximos, porque é membro do mesmo corpo. Esse amor sacrificial, muitas das vezes, nós não usamos os dons que o Senhor distribuiu para cada um. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo, membros da igreja do Senhor. O Senhor deu dom para todo filho de Deus. Todo mundo tem um dom, irmão. Uns têm dom de ensino, uns têm dom de profecia, uns têm dom de ajudar as pessoas. Deus, muitas das vezes, capacita as pessoas financeiramente falando. Tem pessoas que estão abastadas, mas ela não se prende a dinheiro. Para ela ajudar uma pessoa ou outra é tão fácil, tão simples. Então essas pessoas, o Senhor dá um dom a elas. Outros têm uma facilidade em exercer misericórdia. Ele olha uma pessoa necessitada, uma pessoa que está precisando de algo, e ela consegue ver o que ninguém vê. Ela consegue passar além da lente humana e perceber a necessidade daquela pessoa. E ela fica condoída em querer ajudar. Então tudo isso tem como base o amor. E esse é o convite do Senhor para a sua igreja. Nós temos que viver o amor. Não um amor fingido, não um amor falado, não um amor de sentimento, que sentimento não é amor. Mas não é 100% amor. Por exemplo, nos nossos dias está tão acentuado o relacionamento, como é que eu posso dizer para a igreja? O relacionamento que desagrada a Deus, entre pessoas do mesmo gênero, que as pessoas dizem que isso é amor. Mas a Bíblia não ensina isso como amor. O amor é eu me compadecer dessa pessoa e trazer uma palavra de conforto, de ensinamento, de instrução, para que ela venha cair em si, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração dela e venha mostrar o tamanho do abismo que ela está. O amor hoje é confundido. Hoje nós vemos líderes mundiais, governos, reis, determinando que uma nação se guerreie contra a outra por amor à sua nação, por amor à sua cultura, por amor ao seu povo. Mas todos nós somos iguais perante Deus. Então o amor, ele perdeu a essência, perdeu o valor. E ele só pode ser resgatado através do ensinamento da Bíblia, através do ensinamento cristão. Nós temos aqui o amor também distintivo. É a capacidade de amar o próximo com as suas falhas, com as suas diferenças. Esse é um desafio para mim e para você. Amar o nosso próximo com os defeitos que ele tem, com a dificuldade que ele tem. Nós, muitas das vezes, irmãos, e quando eu falo isso, antes de trazer a mensagem, eu já fui chicoteado por Deus. Muitas das vezes, irmão, você não perdoa um erro que a pessoa teve do seu lado. Você não aceita. Às vezes o seu cônjuge, ou seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, às vezes esquece de falar uma coisa, falou, você já se ira. Às vezes a pessoa não tem a mesma compreensão que você.
não tem a mesma capacidade em alguma determinadas áreas que você se ira. Mas a Bíblia está falando ao contrário. Jesus, quando apela para Pedro, olha só, quando você se converter, Pedro, eu quero que você ajude as pessoas. Está lá em João 21. 3 vezes Jesus fala para ele, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. A insistência de Deus, a importância do amor. Então eu pergunto para a igreja hoje, quando você se converter, ame o teu próximo. Ajude o seu irmão. Olha os necessitados. Olha os viúvos, órfãos. Aqueles que são menos favorecidos do que vocês. Nós cristãos, irmãos, tudo que nós colocar o nosso olho, nós temos que ver com amor. Nós estamos vivendo uma época em que, uma estação de frio. A estação do frio, outono e inverno. Você já se condoeu em imaginar quantas pessoas estão morando na rua hoje? Eu não digo aquelas pessoas que são mal intencionadas, mas os que sofreram algum tipo de perda, seja familiar, ficam angustiado e está no mundo, sem rumo. Ou o pai ou mãe que não consegue um emprego, que não consegue pagar um aluguel, está morando debaixo de uma ponte. Ou esticou uma lona e está morando, está passando frio, fome, necessidade. Você consegue passar a pé ou de carro e sentir alguma coisa por isso? Ou nossos corações já estão cauterizados? Essa semana o pastor colocou uma mensagem interessante. Muitas das vezes nós enaltecemos ou engrandecemos demais os apóstolos, os profetas, os homens que tiveram experiência maior com Deus, achando com que eles são mais cristãos do que nós, são mais espirituais do que nós. Mas a grande verdade é que eles buscavam mais a Deus do que a igreja de hoje. Por isso, talvez eles estivessem mais aceso. A brasa, quando está mais perto do fogo, mais unida, ela fica mais acesa. Vocês lembram o que aconteceu quando Moisés subiu no monte para receber as leis? Ele voltou com sua mente iluminada por 40 dias, se salvo engano. Então, irmão, se você quer se parecer mais com Cristo, ande mais com Ele. E andar com Jesus não é dar de mãos dadas, não, porque Ele está no céu. Ele está aqui, sim, através do Espírito Santo. Mas andar com Jesus é seguir os seus ensinamentos, é viver seus ensinamentos. É aplicar o amor, é aplicar o perdão, é aplicar a misericórdia. É estender a ajuda para o irmão que está precisando, está necessitado. É você ajudar mesmo quando você acha que não tem. Porque todos nós temos algo para ajudar alguém. Todo mundo tem. Seja um aperto de mão, seja um abraço, seja um alimento para aquecer o estômago, seja uma palavra de conforto, seja uma visita. Lá no livro de Atos, não faltava nada para ninguém, porque eles compartilhavam tudo. E a igreja crescia forte, no mesmo caminho, em unidade. Vocês lembram da história de Zafira e Ananias que tentaram ludibriar o Espírito Santo? Que queriam aparecer. Ah, pastor, se o senhor falar isso, os pastores da igreja, a grande maioria vai cair de pé duro. Pois é, meu irmão. Olha o tamanho da graça, da misericórdia de Deus. Como Deus é longânimo. Ele tarda em irar-se. Porque se for agir do mesmo jeito na nossa era, quando era no passado, coitado de nós. Coitado de nós. No entanto, o próprio Deus, Ele instrui. Se alguém te pedir alguma coisa, Paulo fala, né? Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. E quantos não saem da nossa boca? É bem verdade que a gente vive uma época em que há muitas pessoas desonestas, tiram proveito de tudo. Mas nós sabemos discernir os espíritos. Nós fomos capacitados para isso. Nós podemos enxergar quem precisa e quem não precisa. Então, para o cristão, não tem desculpa. Nós temos que exercitar o amor. É parar de julgar. Quando eu olho nos filmes, nas novelas, nos telejornais, nas notícias, esse mundo transvertido, crescendo. Antes eu sentia raiva assim. Hoje eu sinto uma dor tão grande no meu coração. Porque Paulo fala na sua carta que alguns de nós éramos como eles.
Alguns de nós vivíamos como eles. No entanto, nós somos resgatados. Hoje nós nos sentimos abraçados. Hoje nós sentimos a paz que excede todo entendimento, independente da circunstância que você esteja passando na sua vida. Nada te afasta de Deus, irmão. Nem a doença, nem a dor, nem a necessidade. Porque de fato você nasceu de novo. Você hoje consegue colocar a importância no seu devido lugar, que é o reino. Mas a igreja precisa se movimentar. Com seus domésticos, principalmente. Com seus próximos, principalmente. E você que é jovem, não pense assim, quando eu for adulto eu vou fazer. Você não sabe se você vai ter tempo. O tempo é hoje. Jesus, quando ele morreu lá na cruz, irmão, ele não julgou a prostituta nem o ladrão. Ele não julgou o coletor de impostos, que era desonesto. Ele não julgou os soldados que espancavam. Ele não julgou alguns fariseus falsos. Ele não julgou aqueles que não tinham entendimento. Ele simplesmente fez. Ele simplesmente morreu. Porque ele veio cumprir um propósito. E nós estamos aqui para cumprir um propósito. Ser representante do amor de Deus. Então, onde quer que você esteja, o perdão ele tem que estar na primeira lista das suas prioridades. Ajudar o próximo tem que estar na primeira lista das suas prioridades. A comunhão como igreja, como servos, como membros do mesmo corpo, isso tem que ser primordial na sua vida. Nós somos cansados de fazer sermões, trazer ensinos, mas as coisas parecem que estão tão anestesiadas em nosso coração, nossa mente, devido ao avanço da violência. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que se Deus não reduzir os tempos, talvez, se fosse possível, nem os escolhidos escapariam. Então esse esfriamento que há no mundo hoje, irmão, ele se generalizou e tem adentrado a igreja do Senhor. E nós temos que despertar para isso, amém? Eu quero encerrar aqui. Eu convido o irmão Frank para orar pelo pretor dessa noite. E a equipe de novo está com a oportunidade. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Agradecendo a oportunidade. Graças e paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Marconel, para ele toda essa noite. Amém? Amém, oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, através da tua palavra, através dos louvores. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco nessa noite, através da vida do pastor Marconel. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha capacitá-lo, que o Senhor venha a instruí-lo, ó Deus, que ele seja cada dia mais cheio da presença do Espírito Santo, trazendo, ó Deus, a tua palavra, a tua verdade. Nos ajude, ó Deus, a compreender, ilumina a nossa mente e nos fortaleça, ó Pai, para que nós possamos frutificar pela tua palavra, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa cada vida aqui presente, abençoa aqueles que estão assistindo através das redes sociais, aqueles que porventura vierem a assistir depois também, que o Senhor possa iluminar cada um de nós, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que o pastor Júnior já iniciou, sobre o amor, sobre esse tema que é tão relevante, principalmente nas cartas joaninas, né? E nós temos falado aqui na primeira carta de João, nós temos falado aqui sobre doutrina, sobre obediência, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor, como uma marca do cristão. João vem trazer esse tema no final do seu capítulo 3, e eu gostaria que os irmãos já acompanhassem comigo a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Nós vamos dar sequência às nossas exposições, e hoje nós vamos aprender, vamos estudar do verso 11 ao verso 24. Verso 11 até o finalzinho do capítulo 3, verso 24. E esse tema é o tema que João ele gosta muito de falar. Se a gente for ler o evangelho escrito por ele, se nós analisarmos as 3 cartas escritas por ele, se nós analisarmos o livro de Apocalipse, tem essas nuances de amor sacrificial, de um amor ágape, desse amor que Cristo morreu por nós, com esse amor completo, né,
esse amor, no grego ágape, completo, perfeito, né, de perfeição divina. E João ele vem falar um pouquinho a respeito disso, trazendo esse amor como a marca do verdadeiro cristão. Nós já vimos que o cristão verdadeiro ele tem algumas marcas. E nós vamos perceber que há um tripé. A teologia joanina traz esse tripé e mostra para nós que todas as outras evidências da nossa salvação, elas saem desse tripé. E nós vamos ver que tripé é esse, né? Qual é essa teologia que o apóstolo João escreve tão profundamente sobre o amor para a sua igreja, para o seu povo que estava sendo atacado ali pelos gnósticos. E nós vamos ver a partir desse verso 11 aí até o finalzinho do capítulo 3, verso 34. Então vou ler aqui na versão da King James, 1611, os irmãos podem acompanhar. E logo depois nós vamos entrar no contexto e nos versos. Verso 11 diz assim, 1 João capítulo 3, verso 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tiver os bens do mundo, e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos então confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E este é o mandamento que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos deu. Então João aqui, para iniciar esse verso 11, João, lá no contexto imediato do verso 10, ele havia informado que quem não pratica a justiça, se a gente voltar no verso 10, ele tinha informado para nós que quem não pratica a justiça, nem ama o irmão, é filho do diabo. Lembra que nós falamos sobre isso? Que ele fez uma divisão entre os filhos de Deus e o filho do diabo, e nesta divisão ele colocou como ponto central a obediência aos mandamentos. Aqueles que fazem e aqueles que não fazem. Aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem. E agora ele começa a mostrar que o amor é também uma prova desta salvação. O amor também, além de você obedecer os mandamentos, você ter o amor, e nós vamos ver aqui que o amor não é somente a prática ela é importante, mas também uma consciência interna, uma compaixão interna. Nós vamos perceber que se nós não tivermos esse amor, não evidenciamos que somos cristãos. Então talvez nós obedecemos alguns mandamentos, como muitas religiões fazem, mas não tem esse amor interno, esse amor gravado, esse amor de compaixão que traz essa verdadeira fé para fora e mostra que nós somos um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Então, esse amor é apresentado como uma prova distintiva, um amor ele é apresentado como uma prova que diferencia o cristão verdadeiro do falso cristão, ou de quem não nasceu de Deus para aquele que é nascido de Deus e regenerado. Então, um contexto geral aqui só para nós analisarmos, do verso 11 até o verso 13, ele vai fazer o contraste aqui entre o ódio e o amor. Aí do verso 14 e 15, ele vai mostrar a evidência de salvação, que é o amor aos irmãos, o amor ágape, e além desse amor ágape, que é um amor interno e completo, ele produz uma prática ativa,
né? Ele te move a fazer alguma coisa. Aí nos versos 16 e 17 ele vai mostrar a indiferença, né? O pecado, que o pecado causa em nós. E dos versos finais ali ele vai mostrar o resultado do amor. Dos versos 19 ao 24, os resultados que o amor traz para a vida daquele que é verdadeiro cristão. Então o primeiro ponto que nós vamos ver aqui, os versos 11 ao 15, esse bloco de versos que vai mostrar o contraste do amor. O amor fraternal, né? O amor ágape, aquele que não ama. Então ele vai falar muito sobre esse amor e vai trazer no final uma conclusão mostrando que aquele que ama verdadeiramente mostra que é filho de Deus. E fazendo uma comparação entre a moral que ele já trouxe, que é a obediência aos mandamentos, né? Entre a vida social, que é você amar o irmão, que é você ser justo, que é você praticar a justiça, como nós já falamos também nos versos anteriores, e vai falar sobre o amor, que é esse amor perfeito, né? Como ele traz aqui, o amor ágape, que Deus comunica com nós, que Deus, de certa medida, mesmo nós sendo limitados, ele comunica conosco e nos faz amar, nos faz abnegar de nós mesmos, nos faz viver uma vida em prol do próximo, que é esse amor cristão. Então no verso 11, os irmãos puderem acompanhar comigo, ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Então a mensagem apostólica aqui que ele está mostrando sobre o amor, ela é uma mensagem que é pregada desde o início, não é uma inovação. E ele novamente fala isso aqui, ele já falou isso aqui na carta anteriormente, mas ele mostra novamente que não há um evangelho novo, não há um evangelho modulado, não há algo que ele deixou de falar e que os gnósticos agora, com o novo evangelho, estavam trazendo de novidade. Ele está falando que o amor que nós devemos ter uns para com os outros é o amor já pregado antigamente, que é o mesmo amor que está em Levítico. Se nós olharmos lá em Levítico 18, 19, diz: amará o teu próximo como a ti mesmo, que é o mesmo amor que está em João, no Evangelho, no capítulo 3, quando ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Ou seja, é um amor que é pregado desde o início, desde as eras antigas, mas que agora foi dado um formato ou um entendimento completo com a vida de Cristo. E ele vai dizer isso: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Ou seja, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela traz desde o princípio aquilo que nós devemos fazer. Então não havia a necessidade de eles obterem um mandamento novo, né, naquele contexto de gnosticismo e de alguma forma se desviarem desse amor fraternal, desse amor prático, desse amor construtivo que nos move a fazer alguma coisa pelo próximo. Então falsos mestres aqui, como nós já estamos falando desde o capítulo 1, do verso 1, falsos mestres aqui, eles apresentavam novos ensinos, né? Toda hora aparecia um novo ensino, toda hora aparecia um novo evangelho, uma nova forma de amar, uma nova forma de entender o que é amor, o que é ser espiritual, quem é Cristo. E ele já reforça novamente isso aqui, a gente vai perceber que ele vai reforçar ainda mais nos próximos capítulos, que o evangelho que nós temos que nos apegar é o evangelho que nós ouvimos desde o princípio, que é o evangelho que não mudou, que é o evangelho do Antigo Testamento, que apontava para Cristo, que é o evangelho do Novo Testamento, cumprido em Cristo, e que é o evangelho que os apóstolos, como a sua comissão, a comissão de Cristo, pregou ao mundo. Ou seja, o evangelho que nós ouvimos desde o princípio, e esse evangelho, ele resume esse evangelho em devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Aqui ele coloca somente que devemos amar uns aos outros. Então João afirma aqui, irmãos, que a autenticidade da fé está ancorada aqui, está colocada não em novidades espirituais. A autenticidade da fé não está amparada nas novidades que surgem por aí. Interessante a gente perceber isso, porque todos os dias surgem novos evangelhos. Todos os dias surgem novas religiões. Todos os dias surgem novas pregações, novas teologias. Então a espiritualidade verdadeira não está ancorada em novidade. A palavra do Senhor, o evangelho verdadeiro, está ancorado naquilo que sempre existiu, desde o princípio. Isso é uma aplicação que nós devemos trazer diante desse texto. O amor aqui é ágape, como ele diz, devemos amar uns aos outros. Nós já sabemos que tipo de amor é esse. O pastor Júnior trouxe, o pastor Rafael já trouxe aqui
nos estudos em Mateus, esse amor ágape é um amor sacrificial, altruísta, um amor que é fruto do Espírito, um amor que é completo e que, por mais que nós somos limitados, seres humanos caídos, e não temos a compreensão desse amor completo, nós somos comunicados por esse amor através de Deus, através do Espírito que habita em nós. E através disso nós temos ação de amar aquele ser humano que muitas vezes não é da nossa família, que muitas vezes não é conhecido, que muitas vezes não temos intimidade, afinidade, mas que de alguma forma Deus coloca dentro do nosso coração um certo grau de compaixão. Você já passou por isso? Já olhou alguma pessoa na rua, alguma pessoa na família, alguma pessoa que você não conhece e que está passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de necessidade, surge uma comoção no seu coração e esta comoção te impulsiona a fazer algo, te move a fazer algo? É isso que é o amor ágape. É um amor que, além de você sentir, de trazer uma compaixão que não é normal para nós, né, neste mundo, não é normal a gente sentir compaixão por aqueles que nós não conhecemos, não é normal nós sentirmos compaixão por aqueles que muitas vezes nós não temos afinidade, é normal nós sentirmos compaixão por quem nós amamos, pela nossa família, né, pelos nossos filhos, mas quando nós sentimos compaixão por aqueles que não são dos nossos, e essa compaixão nos faz mover em direção a algo e ajudar essas pessoas, esse amor é uma comunicação do amor ágape de Deus para conosco. E é isso que João está trazendo aqui, que devemos amar uns aos outros esse amor ágape, um amor que não é nosso, é um amor que vem de Deus. Então o amor aqui é ágape, e nós já olhamos aqui, tem muitos fundamentos no Velho Testamento e no Novo Testamento, mostrando que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E nós não conseguimos fazer isso, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós lutemos, nós não fazemos isso sem que o Espírito Santo esteja em nós. Como nós lemos nos versos anteriores, sem que haja uma semente divina, né? Algo de Deus no nosso coração que nos possibilita a amar dessa forma. Verso 12, ele diz assim: não como Caim, que era daquele perverso, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más, e a de seu irmão justas. Então perceba, ele começa a colocar Caim aqui como exemplo. Ele começa a dizer, não como Caim. Ele mostra que Caim é um exemplo de falsa religiosidade. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um link com as pessoas que dizem ser cristãs, com as pessoas que dizem estar na igreja, naquele contexto, com pessoas que dizem ser de Deus. Percebam, o contexto de Caim e Abel é esse. Os dois serviam ao mesmo Deus, os dois tinham a mesma ordem de obediência, os dois tinham a mesma ordem de sacrifício, porém um fazia da forma que agradava ao Senhor e o outro fazia por mera religiosidade. Então ele começa a trazer Caim como exemplo. O exemplo de quê? Daquilo que nós não devemos ser, daquilo que nós não devemos fazer. Ele começa a dizer que Caim, ele odiou Abel. Ou seja, a falsa religiosidade de Caim mostra que ele não era um cristão verdadeiro, ou que ele não era um servo de Deus naquela época, né? Cristo não havia ainda vindo ao mundo. Então ele não era um servo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente. Ele tinha uma falsa religiosidade. E essa falsa religiosidade, ao invés de surgir, ao invés de gerar no verdadeiro servo de Deus o amor ágape, ele faz o contrário. A falsa religiosidade, em muitos momentos, ele gera no ser humano o ódio. Ele gera no ser humano sentimentos ruins. Ele vai trazer para o ser humano, ao invés da compaixão, ao invés da misericórdia, sentimentos de afastar o seu irmão, sentimentos de odiar o seu irmão, de não querer o bem do seu irmão. Então Caim, ele odiou Abel, não porque Abel era o escolhido de Deus, ou não porque ou não porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o dele. Ele ficou com mágoa. Não, ele odiou Abel porque Abel era justo. Nós vamos ver que na teologia joanina, ele vai mostrar que o fato de você ser justo, o fato de você seguir a Deus, gera noutras pessoas o ódio. Gera em outras pessoas a raiva. Gera em outras pessoas o sentimento ruim. Então, quando você se porta como alguém correto, automaticamente, aquele que não é correto
vai ter algum tipo de raiva, algum tipo de ódio contra você. Então Caim aqui não era ateu, mas ele era um falso adorador. Ele acreditava em Deus, mas ele não era um adorador completo. Ele tinha um culto externo, mas ele não tinha um coração reto. Ele não obedecia da forma que Deus ordenava, né? E aí ele diz aí no texto que era do maligno. Ele mostra que Caim, ele tinha uma identidade espiritual caída. Ele tinha uma identidade espiritual maligna, do diabo. O termo grego aqui, irmão, é filiação. É como se ele fosse filiado. É o mesmo termo que ele usa para quem é filho de Deus. Ele diz que Caim era do perverso. Ele era filiado. Ele era um homem caído. E aqui João reitera o que disse em 1 João capítulo 3, verso 10, que nós já vimos e já falamos, que existem duas espiritualidades, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então Caim aqui ele vai representar, de acordo com João, 3 coisas. E a gente vai ver durante o texto. Primeiro, uma religião sem obediência. Porque ele vai trazer Caim como exemplo daquilo que não deve se fazer. E nós vamos ver aqui no final que ele vai falar de amor como obediência ao próprio Cristo. Então ele está falando que Caim, ele sabia o que devia fazer e matou seu irmão por ódio. Por quê? Porque ele não obedecia a Deus. Aqui a lógica do ser humano, a nossa lógica, era que Caim deveria ficar com raiva de quem? De Deus. Por quê? Porque foi Deus que rejeitou o seu sacrifício. Mas o que João traz aqui é que as pessoas, elas não têm ódio daquilo que é superior a elas. Elas procuram ódio onde existe a justiça de Deus nos seus pares. O que João está dizendo aqui é que o simples fato de existir um justo na terra, o simples fato de uma pessoa estar fazendo a vontade de Deus, surgirão pessoas que o odiarão simplesmente por isso. Simplesmente porque você está seguindo os mandamentos de Deus. Simplesmente porque você diz não àquilo que não pode e diz sim àquilo que deve ser feito. É isso que João está mostrando. Então, primeiro ele está dizendo que Caim representa uma religião sem obediência. Alguém que crê, mas não faz. Ou quando faz, não faz da forma que Deus designou. Religião sem obediência. O segundo ponto aqui é que Caim está demonstrando que existe sim um culto a Deus sem uma vida santa. Existe sim um culto a Deus sem estar alinhado com aquilo que Deus chama de santidade, com aquilo que Ele mesmo estipula na sua palavra. E além disso, o terceiro ponto aqui é que Caim representa uma oferta a Deus sem arrependimento. Fazer por fazer, ajudar por ajudar. Muitos cristãos são assim, né? Praticam por praticar. Faz porque tem que fazer. Ajuda por ajudar. É a mesma coisa que Caim, ele fez uma oferta sem arrependimento. Ele levou o seu sacrifício a Deus, mas o seu coração não estava em sacrifício a Deus. Ali estava somente a atividade, somente a ação. Ele estava sendo movido apenas pelas obras e não pelo coração arrependido. E é por que João ele traz o exemplo de Caim? Porque lá no finalzinho ele vai mostrar que o ser humano ele precisa não somente fazer, não somente praticar com as suas mãos, não somente ir lá e ajudar, mas o verdadeiro cristão ele tem um coração antes disso contrito. O coração do cristão verdadeiro, antes de fazer, antes de o mover a fazer, é transformado. Existe uma compaixão. E nós vamos ver por que João está falando isso nesses versos. Então Deus aqui exortou Caim antes do crime, e a gente vê isso lá em Gênesis 4, mas ele escolheu a rebeldia. E essa escolha foi uma escolha de acordo com o seu pecado, de acordo com a sua inclinação, com o seu coração endurecido. E a gente vê que por mais que Caim e Abel fossem criados no mesmo contexto, com os mesmos pais, com o mesmo tipo de adoração, sempre há aqueles que fazem de acordo com a vontade de Deus e sempre há aqueles que fazem por fazer, sem levar em consideração a vontade do Senhor, sem levar em consideração aquilo que Deus quer. Porque, repito, aqui não é o fato de fazer, aqui não é o fato de você somente ir para a igreja, aqui não é o fato de você dizer que é cristão e eu obedecer. É você obedecer porque antes disso existe uma compaixão, uma contrição no seu coração. A Bíblia é cheia de exemplos onde mostra que no último dia muitas pessoas fizeram coisas grandiosas, mas que não conhecem a Deus. Pessoas que fizeram milagres, fizeram sinais que pareciam ser servos,
mas que o seu coração não é um coração conectado, não estava em Cristo Jesus. E aqui é a essência da teologia do apóstolo João. Então, o culto de Caim não aproximou de Deus. Esse culto de Caim, que parecia um culto bonito, um sacrifício bonito para Deus, na verdade o afastou de Deus. Porque mostrou para Deus, através das suas obras, e através daquelas obras que não foram de acordo com a designação, ou de acordo com a vontade, ou de acordo com os mandamentos, mostrou para Deus que ele fez de qualquer jeito, que não levou a sério aquilo que ele estava fazendo. E aí o texto continua dizendo, e por que o matou? Ele faz essa pergunta, né? João pergunta, por que Caim o matou? João faz uma pergunta retórica aqui. Ele responde de imediato, porque suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Aqui João estabelece um contraste moral. É interessante a gente entender. O ódio, ele nasce da inveja diante da justiça alheia. O ódio, ele sempre vai surgir da inveja de alguém fazendo algo contrário daquilo que você está fazendo. Se você tem ódio de alguém, pode ter certeza que é porque aquele alguém está fazendo algo que você não considera justo. E se você não está em Cristo, o errado é você. Por quê? Porque existe o ódio contra a injustiça. E nós, como cristãos, temos esse ódio. Mas não é um ódio de homicídio. É um ódio porque você vê algo santo sendo deturpado, ou é um ódio porque você vê algo que deveria ser respeitado porque está relacionado a Deus, a Cristo, e aquelas pessoas não respeitam, ou porque você vê um mundo e você vê aquelas pessoas fazendo mal, desobedecendo a Deus. Esse ódio, que na verdade não chega a ser um ódio, como a Bíblia apresenta aqui, mas é aquela raiva pela injustiça do mundo, isso aqui o cristão tem. Muito cristão tem, a gente vai ver exemplos na Bíblia, inclusive com apóstolos, tendo essa raiva contra o ser contra Deus. Mas não é esse ódio que está sendo dito aqui. É o ódio homicida. É aquele ódio plantado no coração do homem, porque você está na maldade e você olha para o seu irmão, olha para o irmão e aquele irmão está na santidade. E esse ódio ele cresce, ele amadurece e ele vira um pecado. E esse pecado nós sabemos que na vida de Caim foi o homicídio, né? Então, interessante porque o que João está tentando dizer aqui já estava escrito em Provérbios. Quando nós olhamos Provérbios capítulo 29, verso 27, olha que interessante. Em Provérbios 29, 27 está escrito assim, ó, um homem injusto é uma abominação para os justos. Ou seja, um homem injusto é uma abominação para os justos. E aquele que é reto no seu caminho é uma abominação para os perversos. O que João está falando aqui é a mesma coisa que o autor de Provérbios disse. Para um injusto, o homem injusto é um perverso. O homem injusto, ele não aceita aquele homem ser justo. Da mesma forma, o homem justo não compreende por que aquele homem deve ser injusto. E aqui João coloca esse exemplo para mostrar que Caim matou Abel simplesmente porque Abel era justo. É isso que ele está dizendo aqui nas respostas, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justos. Não havia justas, não havia um motivo. O motivo estava no coração. O motivo está aqui no fato de você entregar algo superficial, um culto superficial. É você se entregar, não de forma completa. Você apenas entregar obras e não entregar o coração. E nós vamos ver no decorrer aqui dos versos que João vai falando exatamente desse ponto. Da contrição do coração. De nós termos um coração contrito. De não só fazer, mas também amar. Não só amar, mas também fazer. E essas duas coisas andam juntas. Então a morte de Abel foi a primeira perseguição religiosa. E até hoje nós somos perseguidos dessa forma. Até hoje o justo é perseguido pelo injusto. Até hoje se você fizer algo bom e se você se destacar por isso, vai aparecer muitas pessoas que te odeiam. Por inveja, porque você está se achando santinho, porque você está fazendo tudo corretinho, porque você é obediente demais. Até hoje existe essa conexão. Então, se a gente fosse analisar pela lógica, como eu havia dito, era para Caim ter ficado com raiva de Deus, não de Abel. E por que ele ficou irado com Abel e não com Deus? Provérbios explicou. Porque aquele que é reto no seu caminho é abominação para o perverso.
aquele que faz a vontade de Deus e é correto, ele vai ser sempre uma abominação para quem é perverso, para quem é ímpio. E algumas aplicações rápidas desses versos aqui. Primeira coisa é que a raiz do ódio é espiritual. A raiz do ódio não está no porquê você é bonzinho, não está no porquê você é muito obediente, está numa algo mais intrínseco. Está porque no ser característico de espiritualidade. Está ou porque você é de Deus ou porque você é do diabo. É isso que João está dizendo. Porque ele era filho do perverso. E todas aquelas pessoas que são perseguidas por causa de Deus, perseguidas por causa de Cristo, estão perseguindo por causa de Cristo, como a Bíblia apresenta. Estão perseguindo as pessoas porque existe um Espírito Santo no seu coração. Existe uma obra sendo feita na sua vida. Não é porque você é bonito, não é porque você é bom, não é porque você é um bom profissional. Não, é simplesmente porque há algo divino dentro de você. Há uma semente, e essa semente incomoda as trevas. Essa luz que está no cristão incomoda as trevas. Então, o problema de Caim aqui não era apenas emocional, não era psicológico, era espiritual. Era o problema do maligno. O mundo odeia os justos porque a luz dos justos vai expor as trevas do perverso. A luz do justo expõe as trevas do pecador. Então a justiça do cristão automaticamente vai denunciar os erros, vai denunciar as injustiças do ímpio. E por isso seremos odiados. Nós vamos ver isso. Agora no verso 13 ele dá sequência dizendo: não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Ou seja, o amor fraternal ele vai despertar ódio do mundo. Ele acabou de dar um exemplo de Caim e Abel, e agora ele vai começar a aplicar na igreja. Não vos maravilheis, a mesma coisa de não se impacte por ter ódio do mundo. Não se impacte porque o mundo te odeia. Não se torne impactado porque você está sendo odiado por pessoas. Por quê? Porque da mesma forma que Caim matou Abel, e ali o conceito, o princípio que estava ali não era inveja da pessoa, mas a essência do que ele era, assim também é com o mundo. O princípio aqui não é a inveja de você, não é porque você é bonzinho e nem porque você é justo, mas é porque você carrega a semente da verdade. Por causa do quê? Da obediência. Por causa do quê? Porque ela não se amolda, ela não se transforma de acordo com os padrões mundanos. A igreja é odiada por isso. Ela não é odiada porque é bonitinha. Ela não é odiada porque tem uma parede branca ou preta. Ela não é odiada porque tem uns louvores bonitos. Não, ela é odiada pelaquilo que a igreja se porta diante do mundo. Porque faz o que deve ser feito ou não faz o que não deve ser feito. E é isso que ele vai dizer. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Cristãos são perseguidos por quê? Porque seguem um padrão moral diante de Deus. A igreja é perseguida por quê? Porque obedece aos mandamentos. Caim aqui, irmão, ele vai simbolizar o mundo que odeia os filhos de Deus. Caim está simbolizando, de acordo aqui com João, na sua carta, aqueles que perseguem, aqueles que oferecem um culto verdadeiro a Deus. Um culto agradável ao Senhor, um culto aceito por Deus. Então os cristãos eles são alvo do ódio porque vivem como? Vivem de forma justa. Assim como ele acabou de dizer nos versos anteriores que as obras de Abel eram justas. E ele matou Abel porque as suas obras eram más. Ou seja, é muito além das suas obras. Vai para a espiritualidade. E é isso que João está dizendo. Verso 14 ele vai dizer: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Olha o que ele está dizendo aí. O amor é evidência de quê? De salvação, não é isso que ele está dizendo? Resumindo? Ele está mostrando que o amor mostra que você é salvo. Perceba, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Nós sabemos que já saímos da condenação para a salvação porque amamos o irmão. E aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Ou seja, aquele que não tem esse amor continua condenado. Permanece morto espiritualmente. Aqui João está mostrando que o amor, ele não salva, mas ele mostra quem é salvo. Ele mostra o fruto dessa salvação. O amor ele é a evidência. Lembra que nós já falamos da moral, né, de obedecer? Ou seja, a obediência é a evidência da salvação. Agora João mostra que não só a obediência, mas o amor. Por quê? Porque ele está lutando contra gnosticistas, pessoas que faziam
que obedeciam, mas não tinham esse amor. Pessoas que obedeciam, mas obedeciam por obedecer. Quantas pessoas você conhece assim? Quantas religiões fazem caridade porque dizem que está na Bíblia fazer caridade? Quantas pessoas ajudam os outros porque dizem que está na Bíblia ajudar? Ou seja, quer ajudar, ajuda, faz o bem, porém muitas vezes esse bem não está acompanhado com o coração contrito de compaixão. O amor, que ele chama de evidência de salvação. E existem 3 marcas aqui para o crente verdadeiro, e eu falei que João traz, né, como tripé, e eu quero que os irmãos entendam, porque dessas 3, na teologia desse tripé de evidências, surgem todas as outras. Todas as outras que surgem, decorre delas. A primeira é a fé em Cristo, ele já trouxe. Aquele que crê em Cristo Jesus é salvo. É uma evidência. A segunda é o amor aos irmãos, como ele está dizendo aqui, é a social. A terceira nós já falamos, que é a santidade de vida, a obediência. Ou seja, o amor, esse amor ágape, a obediência aos mandamentos, aos princípios, e a fé em Jesus Cristo são as evidências de que nós somos cristãos verdadeiros. E dessas evidências todas as demais saem. Todos os frutos saem daqui. Todos os frutos saem da fé. Todos os frutos saem da obediência. Todos os frutos saem porque você crê em Cristo Jesus. Todas as obras que você faz a partir desse momento, ou sai porque você tem fé em Cristo, ou sai porque você ama seus irmãos de forma verdadeira, ou sai porque você tem uma vida santa e obedece aos mandamentos de Deus. Então perceba, permanecer na morte, como ele diz aqui, aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Permanecer na morte aqui é andar em trevas, é ser mentiroso, como ele já falou, ser filho do diabo, não ser regenerado, estar em condenação, é tudo a mesma coisa. É você permanecer na morte, você não foi ressuscitado espiritualmente. Como Paulo trouxe, né? Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e ele nos vivificou. Então, as pessoas que não amam o irmão são pessoas que ainda estão mortas em seus delitos e pecados. São pessoas que ainda não foram regenerados. Então, quem não ama, não conhece a Deus, não tem a vida de Cristo. O amor aos irmãos aqui é uma das evidências da salvação, como ele vai dizer. O amor aos irmãos vai nos mostrar que já não estamos mais condenados, que nós já fomos salvos, nós já fomos aceitos por Deus, já passamos da morte para a vida. Aí no verso 15 ele continua dizendo: qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Ele está mostrando que o amor, ou o ódio, é o contrário do amor. Se o amor salva, ou mostra a salvação, ou evidencia a salvação, o ódio agora ele vai evidenciar a perdição. É isso que ele está dizendo. O ódio aqui é a raiz do assassinato, mesmo sem um ato ser consumado. Lembra que Cristo tinha falado sobre isso? Lembra que só de você dizer que seu irmão é tolo, você já é um homicida? Lembra que ele disse que só de você pensar, ou ver uma mulher e você pensar, você já comete adultério? É isso que ele está dizendo aqui. O ódio aqui, como ele traz o exemplo do ódio, ele é a raiz do assassinato, mesmo sem a pessoa consumar. Então Deus julga aqui não apenas as ações, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Deus não julga somente as ações, ele julga as intenções. Isso o Salmo já diz, Mateus vai dizer. Deus olha para o nosso coração, para nossas intenções, para as nossas vontades, para as nossas inclinações. E o salvo, ele busca edificar, ele busca não destruir, ele busca não matar, ele busca se reconciliar. O salvo ele faz isso. O ímpio não. Aquele que está na perdição, ele não vai fazer isso. Então o assassino aqui, ele pode ser perdoado. Né? Aqui não está dizendo que a pessoa que matou, ele já está condenado, acabou, não. Aqui o que João está mostrando é que pessoas que permanecem nesta condição. São pessoas que continuam. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. O homicida, aqui o assassino ou qualquer outro pecado, é pessoa que está em perdição e que pode ser alcançado por Cristo. Pode ser salvo através do arrependimento, através da regeneração. Mas aqui ele quis mostrar que assim como o amor ele evidencia a salvação do cristão, o ódio, e não somente o ódio físico feito, esse ódio
está evidenciando que aquela pessoa não foi salva ainda. Isso que João está dizendo. Aquele que permanece no ódio necessariamente não tem a Deus. Necessariamente não foi salvo. Então o ódio aqui é o contrário do amor. O ódio aqui, ele vai mostrar que não só vai trazer o homicida, né? Ele trouxe o exemplo aqui do homicida, porque ele está falando de Caim, mas não só o homicídio, vai trazer todo tipo de maldade. Vai fazer as pessoas mentirem, vai fazer as pessoas terem inveja, vai fazer as pessoas matarem, vai fazer as pessoas traírem. Assim como o amor traz uma multidão de graça, o ódio vai trazer uma multidão de desgraça, né? Então o ódio aqui é o contrário do amor, e a prática do amor traz a vida, a prática do ódio traz a morte. É isso que João está trazendo para essa igreja. Então, uma aplicação rápida desses versos. Primeiro, que o amor cristão, ele é um mandamento, não é uma sugestão. Isso é interessante. O amor cristão, ele não é opcional. Ou nós temos esse amor e estamos dispostos a ajudar o próximo nas suas necessidades. E aqui é quando o próximo está em necessidade, e a gente vai ver o exemplo mais à frente. Se nós temos esse amor, nós temos que ter a consciência tranquila da nossa salvação. Caim aqui representa um culto rejeitado, uma falsa piedade, uma religião sem regeneração. Mas Abel, pelo contrário, representa o cristão verdadeiro. Aquele que é sacrificado por fazer o bem. Aquele que apresenta um culto de acordo com a vontade de Deus. Aquele que obedece da forma que tem que ser. É assim que Deus quer, é assim que eu vou fazer. É assim que Deus aceita, é assim que eu faço. Não vou inventar na minha forma de cultuar. Não vou inventar na minha forma de adorar. Não vou fazer de acordo com a minha cabeça. Não vou fazer de acordo com o que eu acho. Eu vou fazer de acordo com o próprio Deus já estipulou. Então o verdadeiro cristão, ele é identificado pelo amor prático, pela obediência a Deus, pelo amor prático aos irmãos. E a perseguição aqui ao justo é natural, porque o mundo vai odiar a luz. Cristo já havia nos falado sobre isso. Nós teríamos aflições desse mundo, né? Nós seríamos perseguidos. As cartas dos apóstolos estão cheias de perseguições, de consolo, de ânimo, diante da perseguição do povo de Deus. Simplesmente, irmãos, porque nós estamos no mundo de trevas, e quando existe uma luz nascendo no nosso coração, quando somos convertidos, quando somos uma candeia, como a palavra vai dizer, essa candeia automaticamente ela vai clarear. E as trevas não querem ser expostas. As trevas não querem de forma alguma que você a exponha ao mundo. Então isso incomoda. E por isso seremos perseguidos, seremos mortos. Então o ódio ele vai revelar um coração sem Deus. O amor revela, pelo contrário, a presença do Deus eterno. Aí nos versos 17 ao 18, João vai mostrar formas, nos versos 16 ao 18, João vai mostrar formas aqui concretas de ver, de analisar, de entender o que é o amor cristão. Ele vai mostrar aí no verso 16, nisto percebemos o amor de Deus. É o primeiro que ele começa. Nisto percebemos o amor de Deus. O que é que nós percebemos o amor de Deus? Ele vai continuar. Porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. O verso 16 está mostrando que o amor ela é demonstrada pela abnegação da sua própria vida. É você colocar o seu próximo muitas vezes à frente das suas vontades. É você colocar muitas vezes o seu próximo superior a você mesmo. É o amor verdadeiro, né? Que se mede pelo sacrifício que você faz, pela atitude que você tem, não pela conveniência. Eu vou ajudar porque é conveniente ajudar. Eu vou fazer porque é dessa forma que tem que ser feito, ou porque eu preciso fazer. Não. É um amor sacrificial, igual ele falou nos versos anteriores. Então perceba, Cristo não deu apenas palavras como exemplo. Cristo ele não apenas falou, ele não apenas fez milagres, ele demonstrou como é que deve amar as pessoas. Ele deu a sua vida como exemplo, e ele deu exemplos práticos. Ele mostrou como nós devemos ver o próximo como superior a nós mesmos. Quando ele se ajoelhou diante de seus apóstolos, quando ele lavou os pés de seus apóstolos, quando ele se colocou como servo diante dos seus próprios servos, né? Diante dos seus próprios discípulos. Então perceba, nós não podemos morrer de forma vicária como Cristo. O texto parece dizer isso, né?
porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Parece que João está mostrando que, como Cristo fez, nós devemos fazer. Mas aqui não é nesse sentido. Até porque nós não conseguimos substituir a forma vicária de Cristo. Não é isso que João está dizendo. João está mostrando que nós devemos nos sacrificar pelo irmão, pelas necessidades do irmão. E ele vai dar exemplo mais à frente, ele vai mostrar, o irmão está precisando disso, se você tem bens, como é que você não dá? Como é que você diz que tem Deus no seu coração se você não faz? Então, da forma que Cristo fez como exemplo na cruz, ele se doou, se deu a si mesmo por nós, nós devemos nos doar, nos abnegar, colocar as pessoas sendo superiores a nós mesmos e servir uns aos outros. É isso que ele diz. E nós percebemos o amor de Deus quando fazemos isso. Nós percebemos o amor de Deus porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida, entregar a nossa vida pelo próximo, servir, se tornar uma pessoa que serve. Nós já tínhamos, João já tinha escrito isso no seu Evangelho, capítulo 15, ele diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em Efésios, o capítulo 5, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então é o amor comparativo com o amor que Cristo teve pela sua igreja. E isso é possível tendo o Espírito Santo no nosso coração. Então o amor aqui é demonstrado em atitudes de sacrifício. O amor aqui é demonstrado em atitude de ajuda, de servidão ao próximo. E esse amor, ele demonstra Deus em nossas vidas. Então, o amor ele é demonstrado nesse verso 16 pela abnegação, por você entregar a sua vida pelo seu irmão. No verso 17 ele vai mostrar que o amor também é demonstrado pela compaixão. Olha o que ele diz: porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidades e fecha-lhe suas entranhas de compaixão, como habita nele o amor de Deus? Olha que interessante, né? Aqui João vai mais a fundo. João aqui não está falando da pessoa somente não fazer, mas agora ele fala de algo interno. E é isso que é a marca do cristão, que João vem trazer na sua carta. É esse amor de, antes de você fazer, antes desse amor te mover a fazer algo, existe algo interno sendo transformado. Como é que você se diz cristão se você vê alguém necessitado e dentro do seu coração, aqui ele mostra suas entranhas, né? No termo grego aqui é no seu interior, dentro do seu coração não tem compaixão. Você não sente nada. Você é frio, né? Então o amor ele é demonstrado pelo quê? Pela compaixão, pela misericórdia. Esse amor é demonstrado dessa forma, no verso 17. Aqui João não fala mais só de prática, porque ele já vem falando de prática do capítulo 2 e 3. Ele não está falando mais só de prática, mas de algo interior, algo interno, que faz a distinção entre o cristão verdadeiro e o não cristão. Por aquele que pratica porque pratica em Deus e aquele que pratica porque acha bonito, que pratica porque é somente uma caridade, que pratica porque é uma ação social. É isso que João está mostrando. Quem tem bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade e fecha-lhe as suas entranhas de compaixão. Seu coração fecha. Como é que seu coração não tem compaixão? Como habita nele o amor de Deus? Me explica como é que Deus habita nesse coração. Me explica como é que você se diz cristão se o seu coração não tem compaixão. Se o seu coração se fecha. Se o seu coração é indiferente ao ver o próximo passando por algum tipo de necessidade. É isso que ele está mostrando nesse verso. Então o amor verdadeiro ele se manifesta em generosidade. Ele vai se manifestar em misericórdia, em compaixão prática. Uma compaixão que nos leva a fazer algo, mas agora fazer algo com um princípio dentro de nós. Com algo mexido dentro de nós. Com as nossas entranhas abertas. Com a nossa compaixão bem estabelecida. E é fácil amar em tese, né? É fácil dizer que ama. É fácil falar do conceito de amor, como o pastor Júnior trouxe aqui. O difícil é realmente sentir. O difícil é realmente esse coração ter compaixão. Esse amor sacrificial aqui, essa generosidade que o apóstolo João está trazendo, é difícil ter isso no nosso coração a ponto de nos fazer ter compaixão e de nos fazer
mover em direção à prática dessa caridade. Então, compaixão aqui é abrir o coração antes de agir. É abrir o coração diante de Deus, diante do próximo, sentindo aquilo que Deus quer que você sinta pelo próximo. Sentindo aquilo que Ele mesmo sentiu por nós. Lógico que aqui dentro de intensidades diferentes, que nós nunca vamos sentir o que Cristo sentiu por nós, mas nós temos lampejos de santidade, nós temos a semente, nós temos o Espírito no nosso coração que nos faz ter essa compreensão. Então, compaixão é abrir o coração antes de agir, mas é preciso também agir. Aqui João está falando das duas coisas. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 15 ao 16, Tiago vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele vai dizer, se um irmão ou um irmão estiver nu, carente de alimento diário, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? O que Tiago está dizendo aqui, que é o mesmo contexto aqui de João? Se você percebe que seu irmão está carente, está precisando de uma roupa, está necessitado, e você diz, vai em paz, vai com Deus. Se você tem a oportunidade de ajudar, se o seu coração se fecha, se você não ajuda é porque seu coração está fechado. Se você tem como e você não ajuda, porque algo está no seu coração. Que proveito há? Tiago pergunta. João já pergunta diferente. Como habita em você o amor de Deus? São duas perguntas diferentes dentro do mesmo contexto. Então a pergunta de João é, se você tem como ajudar seu irmão necessitado e não possui compaixão dele, é impossível que você tenha o amor de Deus dentro de você. Ou seja, o amor de Deus aqui ele é demonstrado através, antes da ação, da compaixão que habita dentro das suas entranhas. Da compaixão que habita no seu coração. Da compaixão que Deus coloca no seu coração. E isso é a demonstração do amor de Deus, ou do amor do cristão de forma verdadeira para com Deus. Verso 18, ele continua. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, o amor de Deus é demonstrado também pela ação. O amor de Deus é demonstrado pela compaixão, é demonstrado pela abnegação do seu próprio eu, e agora ele diz que ele é demonstrado pela ação. O amor sem prática é o quê? Hipocrisia, não é? Não é uma hipocrisia espiritual, não é isso que nós cansamos de estudar aqui em Mateus, daqueles que falam, não faz, daqueles que dizem que ama, que diz isso, que diz aquilo e não faz. Então João está aqui, não está proibindo que você declare palavras de amor ao próximo, não está proibindo que você console com palavras bonitas, que você declare palavras de bênçãos bíblicas através da sua vida para o próximo. Ele não está proibindo isso. Mas ele está dizendo que além disso, você precisa praticar. É isso que ele diz. Não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e verdade. Aqui ele não está excluindo uma e dando ênfase em outra. Aqui ele não está falando para você não amar em palavras. Aqui ele está fazendo uma distinção. Não faça somente isso. Não fale somente palavras bonitas. Não diga somente o que é correto. Faça. Não amemos de palavra e nem de língua, mas por obras e em verdade. O amor é movimento, o amor é prática, movimento em direção à dor do outro. É a prática de ajudar ao necessitado. É fazer aquilo que o próprio Cristo fez. O Cristo, Jesus, ele veio ao mundo e ele ajudou os necessitados, ele curou, ele entregou a sua vida e ele se tornou modelo para nós. Ele se tornou padrão para nós. Então o amor cristão, no verso 16, ele diz que o cristão se entrega, né, de forma sacrificial aí. No verso 17, ele está dizendo que o cristão ele deve se compadecer, ter compaixão. E agora no verso 18 ele está dizendo que o cristão ele deve se movimentar, praticar, fazer, e não apenas falar. Então, onde há um amor verdadeiro, vai haver doação, vai haver socorro, vai haver prática, vai haver ajuda, onde há um amor verdadeiro. Então nós precisamos aqui como cristão não ser pessoas somente de fala, né? Não ser pessoas somente de língua, como ele está dizendo aqui, mas de obras. E aí do verso 19 ao verso 24, ele vai trazer os resultados desse amor.
19 a 24, ele traz os resultados. João faz uma transição aqui da demonstração do amor cristão para os seus resultados práticos e espirituais. Ele fala aqui o que nós devemos ser, que nós devemos amar, que nós devemos abnegar a nossa própria vida, que nós devemos ter compaixão, e agora ele vai mostrar os frutos visíveis desse amor, os resultados. E o primeiro resultado que ele traz está do verso 19 ao 21. Primeiro resultado. E nisto sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele, porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. Primeiro resultado do amor, que é visível. Uma consciência tranquila. Não é isso que ele diz aí? O amor prático pelos irmãos, ele vai evidenciar que nós somos de verdade, que nós somos cristãos verdadeiros. E essa evidência nos deixa com uma tranquilidade de consciência. Nós sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante de Deus. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. E aqui o coração é a consciência. O que nos condena diariamente dos nossos pecados, dos nossos erros. Aqui o apóstolo João usa o termo coração, mas é a nossa consciência. Quem nos condena é a nossa consciência. Nós estamos sempre sendo julgados pela nossa consciência. Estamos sempre sendo confrontados pela nossa consciência. Então, tranquilizar o coração aqui é a mesma coisa de persuadir a consciência de que nós fomos perdoados, de que nós somos aceitos por Deus, de que Deus já morreu por nós em Cristo Jesus e os nossos pecados foram lavados. A palavra grega traduzida aqui como assegurar, no verso 19, sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações. Essa palavra assegurar traz a ideia de convencer, de tranquilizar, traz a ideia de persuadir o nosso coração. Ou seja, por mais que a nossa consciência nos acuse, Deus nos tranquiliza. Deus nos mostra que estamos no caminho correto. Deus nos mostra que somos filhos dele. Existe sim a acusação. E muitas vezes essa acusação ela é seguida pela nossa consciência sendo tranquilizada e muitas vezes não. E o termo traz esse interessante que João vai mostrar que quando o nosso coração nos condena, aí ele vai colocar agora a responsabilidade em Deus. Não olhe para você. Deus é maior do que o nosso coração. Ou seja, muitas vezes nós temos a nossa consciência nos condenando, nos confrontando, e nós somos tão limitados que nós muitas vezes nos desesperamos. Ficamos desesperados, não sabemos como sair dessa situação, não sabemos se somos filhos de Deus, não sabemos se estamos agindo de forma correta. E João traz aqui algo esplêndido. Ele fala, Deus é maior do que o nosso coração, ou seja, Deus é soberano. Mesmo que a sua consciência não o tranquilize, mas você está em Deus, Deus ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe coisas que muitas vezes nem você sabe, nem você lembra. Mas Ele sabe. E Deus ele é maior do que a nossa consciência. É isso que Ele está dizendo. Deus é maior do que a nossa mente, do que aquilo que nós sabemos. O amor fraterno aqui, o amor pelo próximo, é um amor que muitas vezes nos leva a ter essa condenação dentro de nós. Porque muitas vezes nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que nós queremos cumprir. Muitas vezes nós não ajudamos da forma que nós gostaríamos ou deveríamos ajudar. E nós temos essa consciência de forma não tranquila. Só que Deus sabe de todas as coisas. E se nós temos a confiança tranquila, ele diz no finalzinho, se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. Aqui é interessante, se o nosso coração nos condena, o verbo condenar aí, se os irmãos puderem marcar, sugere uma acusação interna. A consciência nos culpa por pecados passados, por fraquezas. E João está mostrando aqui que nós reconhecemos que até mesmo crente verdadeiro, cristão verdadeiro, pode sofrer com acusação interna, pode sofrer com pensamentos de fracasso. Por quê? Porque nós somos limitados nesse corpo. Nós podemos sofrer dessa forma.
mesmo tendo evidências de fé genuína. Mesmo estando na igreja, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, amando o próximo, muitas vezes nós temos a nossa consciência nos acusando. E ele diz, quando isso acontecer, Deus é maior do que o nosso coração. Isso é um consolo para nós, né? Quando isso acontecer, Deus, ele vê mais, vê melhor do que o nosso coração limitado e fraco. Deus conhece o que o nosso coração não consegue enxergar. Ele vê Cristo em nós, ele vê a semente de Deus em nós, ainda que a nossa alma vacile, ainda que muitas vezes nós tenhamos a nossa consciência nos acusando, ainda que muitas vezes nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, da forma que nós queríamos fazer. Aqui é um consolo que o apóstolo João traz ao verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, muitas vezes, ele tem a sua consciência tranquila e muitas vezes a consciência acusada. Quando você tem a consciência tranquila, amém. Ele vai dizer que quando nós temos a consciência tranquila, então nós temos confiança para com Deus. Mas quando nós não temos essa consciência tranquila, ou o nosso coração nos condena, aí Deus, ele é soberano, maior do que o nosso coração, sabe de todas as coisas e ele nos capacita. Então, diante de Deus, o coração ele pode vacilar. João está dizendo isso. Diante de Deus. Mas o crente encontra descanso na evidência da graça. Na evidência da graça operando na nossa vida. Então, mesmo que a nossa consciência nos condene algumas vezes, Deus conhece todas as coisas. E nós devemos confiar nessa graça de Deus, nessa onisciência de Deus, nessa soberania de Deus e continuar fazendo aquilo que é certo. Continuar crescendo na graça e no conhecimento. Mas há aqueles que possuem consciência tranquila diante de Deus. E amém por isso. Glória a Deus por isso. Mas não são todos assim. Muitos, e na maioria dos dias, têm suas consciências sendo acusadas ou acusando o nosso próprio coração. Então o que precisamos entender aqui é que a obra de Cristo, ela é base para a segurança espiritual. E essa base para a segurança espiritual é a obra de Cristo e não a nossa consciência. Não o nosso coração limitado. Não os nossos sentimentos. Não os nossos méritos. É isso que João está dizendo. Então o primeiro resultado é essa. É a consciência tranquila. O segundo resultado está no verso 22 e 23. Que são as orações respondidas. Ele diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E este é o seu mandamento. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Então perceba, a resposta à oração está ligado à obediência e à prática daquilo que agrada a Deus. Então se você obedece, e você pratica, e você ora, você é respondido. A resposta pode ser não, né? Mas é respondido. E muitas vezes a resposta é não. A gente ora, e às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, acha que Deus não nos respondeu, e a resposta é não. Né? Então Deus ele nos responde. O texto está mostrando que qualquer coisa que lhe pedirmos, se nós estivermos em obediência, nós receberemos. Porque nós agradamos, nós obedecemos aos seus mandamentos. Então nós pedimos muitas coisas e recebemos essas coisas. A resposta pode ser sim, mas a resposta também pode ser não. Assim como Paulo pediu para tirar espinho da carne, e a resposta foi não. Assim como Pedro, assim como Satanás pediu para peneirar Pedro e Jesus consentiu, tudo bem. Perceba, são respostas. São respostas. As respostas são respondidas, mas não da forma que nós queremos muitas vezes. Da forma que Deus acha conveniente e Ele sabe de todas as coisas. Então não é mérito pessoal, mas obediência como uma condição espiritual. Nós obedecemos porque somos de Cristo. A partir do momento que nós somos de Cristo, nós nos santificamos e nós estando em santificação, Deus nos ouve porque nós guardamos os seus mandamentos. E existem dois elementos centrais aqui da vontade de Deus. A primeira é a fé em Jesus Cristo. Crer no nome de Cristo, é o que ele diz aí. Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E crer no nome, nós já falamos, é na missão, né? Crer no nome de Jesus é crer na missão dele. Que ele veio em carne, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e voltará. Crer nesta missão de Cristo.
Ele é o Cristo que voltará, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que morreu por nós. Então, esse é um dos mandamentos. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Então, o outro mandamento é amar aos irmãos, que é um sinal do cristão verdadeiro, como nós já falamos. Então, a oração eficaz, a oração verdadeira, ela exige uma vida limpa, exige uma fé autêntica em Cristo, exige um coração longe de mágoa, exige um coração cheio de compaixão. É isso que ele está dizendo. As orações verdadeiras, aquelas orações que são ouvidas por Deus, ela exige que nós amemos o próximo como a nós mesmos, exige que nós obedecemos aos seus mandamentos, exige que nós caminhemos crendo em Cristo Jesus. E por fim, para a gente finalizar, o terceiro resultado desse amor é a permanência garantida que ele nos promete. Ele diz no verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisso sabemos que ele está em nós pelo Espírito que ele nos deu. Ou seja, obediência aos mandamentos aqui é a mesma coisa que o sinal da permanência entre Cristo e o cristão. Se você obedece, você está em Cristo e Cristo em você. É isso que ele está dizendo. Se você obedece, ele habita em nós e nós estamos enxertados nele. Permanecer em Deus aqui, então, não é somente uma experiência mística, né? É uma permanência. Nós já cansamos de falar aqui nessa carta, né? E ele vai falar muitas vezes. É permanecer em Deus. Não é somente crer, somente falar, somente fazer, mas é estar ligado todos os dias e a todos os momentos. É aderir à doutrina e à prática, o ensino da palavra de Deus. É aderir, é ser um cristão verdadeiro, é aderir tudo o que Cristo nos ordena. Então a presença de Deus no crente, ele se manifesta pelo governo de quem? Que ele diz no finalzinho aí. A presença de Deus em nós, ele se manifesta como? Pelo Espírito que ele nos deu. Não é isso que ele diz aí no final? É o governo do Espírito Santo que dirige o cristão. Então o cristão verdadeiro, ele está em Cristo e ele é governado pelo Espírito. O cristão verdadeiro, ele está em Jesus, Jesus está nele, ele está em Cristo, Cristo está nele, e ao mesmo tempo ele é governado pelo Espírito Santo em sua vida. Então a dádiva do Espírito Santo aqui, irmão, é provar, é mostrar para o cristão que ele habita em nós. E como é que nós sabemos disso? Tendo essas evidências que o apóstolo João está dizendo. A evidência da obediência, a evidência do amor ao próximo, a evidência de crer em Jesus Cristo, na missão de Cristo, no nome de Cristo Jesus. Então amor, fé e obediência tornam-se o tripé da espiritualidade bíblica. É isso que João traz. E é isso que ele monta a sua teologia. E é dessa forma que ele escreve o seu evangelho. É dessa forma que ele vai escrever as suas 3 cartas, mostrando que existe um tripé que mostra que um cristão verdadeiro, ele é filho de Deus. Amor, fé e obediência. Desse tripé saem todas as demais evidências, todos os demais frutos, todas as demais obras. Perceba, o que João já disse aqui, o que ele vai continuar falando, surgem desse tripé. Que um exemplo, ele já falou que o cristão que diz que tem fé, mas não ama, é mentiroso. Ou seja, tem fé, mas não obedece. Faltou uma perna do tripé. Ele já falou que o cristão que diz que ama, mas não tem fé, verdadeiro é mentiroso. Mesma coisa, ama, mas não tem fé. Ele já disse que o cristão que diz que tem fé, mas não obedece a Deus, é mentiroso. Ou seja, tem a fé, mas não tem a obediência. Ele já disse também que o cristão que diz que obedece a Deus, mas não ama o irmão, é mentiroso. Tem a obediência, mas não tem o amor. Perceba? Ele montou, ele estruturou o seu entendimento de cristão verdadeiro nesse tripé. E é nisso que nós precisamos entender. Nós precisamos perceber que João mostra que há esse tripé, amor, fé e obediência, que define o cristão verdadeiro. Então, se você tem amor, se você tem fé, mas você não obedece, avalie sua vida. Se você obedece, se você tem fé, mas você não tem esse amor, avalie a sua vida. Se você diz que obedece, você diz que tem amor, mas não crê em Cristo Jesus, avalie sua vida. É isso que ele está dizendo. Então o texto, neste capítulo, finalizando aqui o capítulo 3, mostra que esse tripé, que essas 3, vamos dizer, essas 3 virtudes, essas 3
evidências que definem o cristão é colocado em nosso coração através do Espírito Santo. Ele diz aí no finalzinho, o cristão ele é governado por esse Espírito Santo e esse Espírito Santo nos dá um norte de como evidenciar essas três fases, essas três bases da nossa vida, esses três princípios da nossa vida. Mas nós, como cristãos, precisamos ter essas três coisas juntas. Nós, como cristãos, precisamos evidenciar essas três coisas. Hoje ele falou muito de amor, mas nós já falamos de mandamento, nós já falamos de fé, e nós vamos continuar falando, porque ele é a base do cristão. Você quer saber se o cristão ele é um cristão verdadeiro? Avalie esses três pontos na vida dele. Avalie a fé que ele tem em Cristo, avalie a obediência que ele tem na palavra e avalie se ele ama o irmão como a si mesmo. Eu agradeço a oportunidade, que Deus possa nos abençoar, possa nos fazer amar cada vez mais, obedecer cada vez mais, que Ele possa nos fazer viver uma vida autêntica, uma vida verdadeira, para nós continuarmos enxertados, ligados a Ele e produzindo frutos através do Espírito. Agradeço a oportunidade e gostaria de convidar o grupo de louvor. Amém, irmão. Vamos louvar o Senhor. Só um momento, irmãos. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes bem quem sou. E mesmo assim se importa comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, Tu és santo, procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Agradecemos a oportunidade, irmãos. Amém, glória a Deus.
A palavra que nos faz refletir no estilo de vida que estamos levando, né, irmãos? Nos faz dispersar nossa atenção, despertar a atenção para o que está acontecendo ao nosso redor. Se de fato estamos evidenciando a vida de Jesus em nossas vidas. Lá em Lucas 21 e Mateus 24, Jesus vai dizer assim: e serão perseguidos por causa do meu nome. E serão perseguidos por ter fé em mim. Vocês vão ser perseguidos por me imitarem, por terem um estilo de vida o qual eu estou ensinando vocês. Então, se nós, de fato, estamos vivendo do mesmo modo que Jesus tem nos ensinado, há essa perseguição. Não tenha dúvida disso. Muitas das vezes nós já ouvimos falar, eu particularmente já ouvi falar, que parece que quando a gente se converte, as coisas pioram. É porque a própria palavra diz, irmãos, que nós estamos na contramão do mundo. O fato do cristão que foi chamado por Jesus querer se solidarizar com qualquer tipo de situação do próximo, isso é evidência da morada do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos ser perseguidos? Sim. Nós vamos ser rejeitados, afligidos? Sim. Só pelo fato de ter nascido de novo. Basta isso, irmãos. Só que o cristão que nasce de novo, ele não consegue simplesmente aceitar isso. Ele passa a expressar tudo aquilo que está dentro dele, que é amor. Que é a vida de Jesus. E o Espírito Santo, ele vai nos alimentando com sementes e vai nos instruindo como viver neste mundo. Então, é inevitável aquele que tem o Espírito Santo não perdoar. É inevitável você não querer ajudar, você amar, você se solidarizar com o próximo. Isso é inevitável. Então, os filhos de Deus, automaticamente, pelo fato do Espírito Santo morar dentro de nós, nós passamos a ter um estilo de vida pautado no que o Senhor nos ensinou. Então, sim, de fato seremos perseguidos, mas não destruídos, nem desanimados, porque nossa força não está em nós, está em Jesus. Amém, igreja? Agradeço ao pastor pela palavra, aos irmãos que estão conosco presencialmente, aos que nos assistem através das redes sociais, que o Senhor continue falando com você essa semana, que o Senhor venha dar experiências novas com você, que você venha refletir na mensagem de hoje, que é o amor verdadeiro que Cristo trouxe para a sua igreja. Ele centralizou na sua igreja, para que a gente possa evidenciar com nossas vidas a prática deste amor, a prática do amor ao próximo, do cuidado um para com o outro, sem querer nada em troca. Não amor de político, irmão. Eu não falo amor de político que quer o seu voto, para depois falar que vai cuidar da cidade e destruir tudo, pensando no seu bolso. Não. É o amor daquele que faz sem querer nada em troca. Simplesmente por ser morada de Deus. Simplesmente por replicar o que o Espírito Santo coloca em seu coração. Amém? Eu queria dar alguns avisos. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui às 20 horas com o pastor Marconel. Ele continua dando o estudo da doutrina do Espírito Santo. O que a igreja precisa, irmãos. Ela tem que aprender, tem que despertar na verdade. Eu queria levantar uma pausa aqui, irmão, antes de continuar. Vocês sabem por que a igreja ela alcançou tantas pessoas durante tantos séculos e tem nos alcançado? Porque ela foi pregada a palavra de Deus. A palavra genuína é a verdade. A palavra que faz o povo parar, pensar e refletir no que é certo, pautado na verdade, que é Deus. Então ela foi crescendo por isso, porque ela alcançava as pessoas que passavam a ter uma fé consciente. Uma fé inteligente. Não uma fé que engana as pessoas, que quer tirar o dinheiro, ou seja, tirar tudo de dentro da igreja para o seu bel prazer. Não. A palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela foi instituída pelo próprio Deus para instruir a sua igreja, para ensinar o povo como viver, como se portar. E ponto final. Esse é o meu papel, esse é o papel do cristão. É fortalecer um ao outro. É estudar, é crescer na fé, é ter um estilo de vida pautado no que o Senhor ensinou. Não tem dízimo, não tem ofertas, não tem bênção de pastor, não tem oração do pastor. Nós somos membros do mesmo corpo.
É o mesmo Espírito, é o mesmo propósito. Então, irmãos, nós temos que ser como a igreja primitiva. Crer que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e ponto final. Não deixar faltar nada entre nós, entre os nossos irmãos em Cristo Jesus, mundo afora. Ter uma vida sadia dentro do casamento, uma vida sadia dentro da empresa, nas ruas, no trânsito, em todo e qualquer lugar que nós estejamos. Na certeza de que o amor tem que imperar em nossas vidas. O amor que anda de mãos dadas com perdão, com a compaixão, e tudo vai. Então, todas as quintas-feiras, retomando, a gente está aqui às 20 horas com o pastor Marconel, e todos os domingos às 18 horas, o culto da família, que é a palavra do Senhor. E todo segundo domingo do mês, aqui nós celebramos a ceia do Senhor como ordenança do Pai. Amém? Agradeço a todos pela oportunidade e convido a igreja a se colocar de pé para que a gente possa estar finalizando a nossa reunião com a igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por ter nos alcançado com teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Por fazer de nós morada do teu Espírito Santo. Nos fortalecer a cada dia, Senhor Deus, na compreensão e na aplicação da tua palavra em nossas vidas. Que de fato venhamos, Pai, demonstrar o nosso amor por ti em tudo que viemos a fazer, Pai. Demonstrar esse amor incondicional que o Senhor teve por nós. Mesmo nós quando estávamos ainda no pecado, Senhor Deus. E a cada dia, Pai, nós caminhamos de mãos dadas com o Senhor, rompendo barreiras, rompendo dificuldades, Senhor Deus. Não mais andando de mãos dadas com o pecado, mas com a certeza de que fomos perdoados por Ti. Com a certeza de que estaremos lá naquele grande dia, Pai, Te engrandecendo, louvando o Teu santo nome. Porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Está encerrado o nosso culto.